aí eu vou lançar a pergunta para vocês aqui. Antônio Oliveira, olhando para esse profissional, o jogo contra o Fluminense pode pesar para o futuro? Vocês acham que... Pelo menos que eu conversei ali, é aquela história. O pessoal eles estão esperando esse jogo contra o Fluminense. Esse jogo é o fundamental. Pelo menos o que se fala é esse jogo. Eu acho, por exemplo, que o elenco do Corinthians pode render mais. Não vejo o Corinthians crescendo quando a gente fala da melhora de capacidade de construir o jogo, principalmente, com todo respeito ao Cuiabá. É uma outra equipe. O Cuiabá você pode jogar um jogo mais reativo e ele montou o time para fazer isso bem no Cuiabá. O peso é muito menor. É outro. O Daverson jogou muito bem ali. Daverson... O Ranieri era um pilar. Era um pilar. Era um pilar. Tanto o Cuiabá, se você tem memória melhor que a minha, se não me engano, tinha campanha melhor fora de casa do que em casa. Era o melhor muito reativo, jogava bem fora de casa. Se não me engano. E no Corinthians ele precisa dar alguns passos à frente e, por exemplo, jogando em Itaquera, tem mais capacidade de construção e o time, eu não vejo os treinos, eu não posso falar sobre isso. Então, o que o campo mostra é que o time, se os treinos são bem feitos, não está assimilando. Não tem, como diz o professor Calçade, aderência ao trabalho. Agora, o João então, eu acho que o Corinthians tem um campeonato muito difícil pela frente. Não dá para bobear. Então, eu entendo o olhar para cima do técnico, porque ele teve algum tempo de trabalho. Maior. Eu sei que é muito pouco tempo, mas a gente está no futebol brasileiro é muito pouco tempo, depois da eliminação do estadual e etc. E o time não parece que evolui. Vamos esperar o jogo contra o Fluminense para ver se o time, ganhando, perdendo ou empatando, se o time consegue dar alguns passos à frente na qualidade de jogo. O Zé Elias trouxe a informação que há uma especulação e, na verdade, é um olhar, né, para esse jogo do Fluminense, o jogo fundamental para a formação qual é a essencial para você avaliar o que vai ser. Qual é a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Você acha que, por exemplo, o Corinthians vai conseguir jogar as Copas, tal, com essa situação do Campeonato Brasileiro? Não. Fazer gol no campeonato. Só que aí vem a pergunta, não é loucura ter o terceiro técnico em 4 meses? Não, sem dúvidas. Assim, quando você analisa que o Corinthians não rende... A realidade for maluca. Não rende desde o início da temporada anterior, quando o Lázaro foi efetivado e tudo mais, foram decepções atrás de decepções. Posso falar uma coisa? Assim, eu vou trazer uma outra coisa, eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não. Fala, Zé. Não vou dizer que é culpa 100% disso, mas que condicionou muito esse tipo de situação, foi um contrato, e aí, vou falar, o Mano não tem culpa nenhuma disso. Não. Foi o contrato que foi feito com o Mano Menezes o ano passado, em 4 meses, para você não pode fazer o contrato que fez. Sim. E aí o Mano não tem eleição. culpa. E tendo uma eleição. Claro, o Mano não tem culpa. O Mano não tem nenhuma. O Mano não pediu. O Mano é o trabalhador. O Mano não pediu. O Mano disse, olha, vocês aceitam? Tá bom, essas são as minhas condições. Beleza, vamos sentar aqui. Reduz um pouco aí a multa. Vamos sentar aqui e vamos falar. Beleza, entendeu? Agora, quando você contrata o Mano, quanto que custou pro Corinthians mandar embora o Mano? 13 milhões. E o Mano ficou quanto tempo? Ficou quanto tempo? Por quê? Por causa da multa. Por causa da multa, porque o presidente sempre deixou muito claro que o Mano Menezes não era o treinador dele. É isso. Sempre deixou muito claro. Então, assim, se esse contrato não tivesse sido assinado, provavelmente nós estaríamos falando de um outro treinador desde o começo do ano, e não o Mano. Então, muda todo o cenário. Muda tudo. Aí sai o Mano, com 1 mês e meio, muda o Mano. Aí, o que o Corinthians está fazendo é o que normalmente se faz agora. Porque o cara trabalha, né, o Carpini... Olha, trabalhou, não conseguiu, vou mandar agora. Só que o que aconteceu? Por conta da multa, ele mandou embora o Mano Menezes no meio do Campeonato Paulista, contratou um treinador que você não sabe se vai dar certo ou não, porque todo treinador é uma aposta. O Antônio é um treinador que é uma aposta, porque ele é jovem, ele não tem um lastro de currículo que ele... nos clubes aqui no Brasil onde ele trabalhou, ele foi bem no Cuiabá, porque ele passou no Atlético, não foi bem, ele foi bem no Curitiba, não foi bem, no Cuiabá ele foi bem, por quê? Porque existia como o Birner falou, qual é o sistema de jogo e a forma de jogar do Cuiabá? Como foi? Fechadinho, contra-ataque, bola no Daverson. Ele não pode fazer isso no Corinthians, é muito pouco. Concordo. É isso aí. E tem elenco para mais também. E tem elenco para mais, então acontece. Agora o Corinthians está vendo. Será que eu mando embora ou não mando embora? Porque ele não está conseguindo tirar do time. E contrata quem? Essa é a grande questão. Não querendo voltar novamente no assunto Cássio, etc. A gente está falando agora do Antônio, mas eu entendo muito também a declaração do Cássio, tudo cai em mim, porque além da experiência, né, que
um grande ídolo traz, e etc. Tem muita gente que não garra, etc., que a gente às vezes não fala que não tá rendendo também. E aí eu acho que é isso, né? E como diria o Pedro dos Anjos, o futebol é uma roda gigante. Às vezes tá... Você tá fazendo média com o seu chefe? Não, é isso? ele fala sempre isso, é citado muito. Eu vou perguntar para vocês, que tem uma história assim, enorme no Corinthians, e a gente está falando de, se não o maior ídolo, na minha opinião, é o maior ídolo do Corinthians, mas para muita gente está entre os 3, os 2. Como é que esse desabafo do Cássio, na tua opinião, ele chegou até a dizer, depois de uma outra entrevista, que está fazendo trabalho psicológico, como disse também o Bubu ontem. Você acha que é a mostra de que alguém que, mesmo experiente, essa pressão do Corinthians de 4 meses fez ele explodir em abril? Não, eu acho que isso já vem de longo tempo, né? E agora foi o estopim para ele poder desabafar. Porque eu falei, acho que ontem aqui, sobre a questão de você acostuma jogar com um tipo de time, você está sempre brigando por títulos, está sempre sendo um time competitivo, aí você começa de 2 anos para cá, opa, peraí, um time que você fica brigando por rebaixamento, você olha, o time tem dificuldades para jogar, aí é natural isso, que você é cobrado de acordo com aquilo que de acordo com o seu tamanho, né? Dentro da história do clube, dentro do clube. Hoje você só tem o Cássio dos mais velhos. O ano passado ainda tinha o Fábio Santos, você ainda tinha o Gil, Renato Augusto. Hoje não tem. E nenhum desses jogadores que estão aí tem essa característica do Cássio de chamar a responsabilidade. Nem mesmo o Fagner. O Fagner, que também está há um bom tempo, também não responde, não fala, não põe as caras. E você acaba... E o Cássio acaba sofrendo por isso. Ele sofre por isso, você percebe que ele está desmotivado. Gols que ele... Por exemplo, esse gol contra o Argentino Júnior. Ele falou, eu falhei. Eu também acho que ele poderia defender, né? Mas eu acho que esse desabafo é o que representa o vestiário, vamos dizer assim, um pouco do Corinthians. Porque se você pegar o discurso do Cássio com o discurso do Paulinho, você vai ver que os dois se completam. Sim. Eles se completam. Olha, eu tô aqui, tem que jogar, tem que fazer isso, né? O Paulinho, quando o Paulinho fala. E eu acho que ele mostra que ele é um ser humano. Talvez seja a única liderança que possa também dar um auxílio pro Cássio. E o Cássio mostra que ele é um ser humano. Que ele tá, como eu falei ontem aqui, ele estendeu a mão e está precisando de ajuda primeiro, para ele como ser humano, porque não é fácil, né, suportar toda essa pressão. E depois tá falando, olha, o time precisa de mais algumas coisas. O time precisa ser um pouco mais forte, o time precisa ser mais competitivo, o elenco é limitado. É difícil, mas eu acho que é uma forma de dar uma sacudida no vestiário. E um desabafo de uma pessoa que sente jogar com a camisa que ele joga. João, a gente olha para o Cássio, o Zé falou disso de desabafo, de tudo e da falta da liderança, né? Eu conversei com pessoas próximas ao Cássio e me disseram o seguinte: o Cássio já desabafou. Aliás, se a gente for procurar no arquivo, tem lá em 2020. 2020 ele falou também. Ele desabafa igualzinho. É muito semelhante mesmo o desabafo. E aí tem a chegada do Fábio, outros jogadores, e parece dividir a responsabilidade. Falta alguém para chamar a responsa junto com o Cássio, na tua opinião? Eu até citei, Edu, a questão do Paulinho, que está retornando também de uma lesão muito grave, que é complicado também o retorno no momento que o time não vai bem. Então o Paulinho já vai se tornar uma vidraça logo mais, assim como é com o Cássio, há muito tempo. E falta, sem dúvida. O Fagner, por exemplo, poderia se tornar uma liderança pelo tempo de clube, etc. É um cara que normalmente, numa fase ruim, não tem dado as caras, etc. E muitas vezes também já demonstrou se sentir abalado com críticas, porque o Fagner vem sofrendo muitas críticas. Contra o Argentinos Júnior também sofreu críticas por sofrer uma falta ali que não foi dada pela arbitragem, revidar e acabar tomando um amarelo completamente desnecessário. Então, precisa desse apoio. O Maicon, que tem uma história de ser cria do terrão e tudo mais. Coitado, acabou de também lesionar sério e tá fora. Quem que vai ajudar o Cássio nessa questão? É o Garro, que chegou agora? O Coronado? Não é. Não tem. Só que eu tava conversando até, vou mandar um abraço pro Paulo Cobos aí, nosso colega, e ele falou, pô, vocês ficam falando de colocar o nosso boss. Vocês ficam falando... E vou discordar do boss, hein? Ainda bem. Vocês ficam falando de colocar o Cássio no banco. Você já viu o Rogério Ceni ir pro banco do São Paulo mesmo na fase ruim? Ou o Zico no Flamengo? Após esse desabafo, eu acho que também a gente tem que levar em conta não só o futebol, mas o lado humano. Às vezes você dando uma oportunidade pro Carlos Miguel agora é uma forma de preservar também o Cássio. Porque quando você não tá bem psicologicamente para exercer seu trabalho, e isso é normal, isso acontece com tanta gente, é uma coisa muito séria, né? A questão do mental, da cabeça, a gente cuidar da cabeça...
Como o Cássio entra para enfrentar o Fluminense? Depois de desabafo, que ele mesmo joga a resposta e fala, se for melhor pro Corinthians, eu vou embora. Entendeu? Então, eu vejo que é uma situação muito dúbia. Muita gente critica o Cássio, tem muita gente que defende, acha que pegam no pé demais, etc. Tudo vira... Ele mesmo fala uma questão que os defensores do Cássio sempre levantam. Pô, se eu tomar um gol de pênalti, vão falar que a culpa é minha. E eu concordo também nesse lado, porque a galera tá pesando demais na mão. E é isso que faz com que o atleta fique um pouco desnorteado com críticas. Mas você não pode levar em consideração apenas a idolatria. Você tem que pensar no momento do clube, em tudo que o Cássio vem passando. Não é a melhor fase dele, sem dúvida. Você vê a atuação do Rafael ontem contra o Barcelona. Muitos lances ali, você vê que, pô, ele decidiu o jogo. E hoje o Cássio não tá sendo aquele milagreiro que ele foi em outros momentos com a camisa do Corinthians. E se ele tá psicologicamente fragilizado, por que não preservá-lo um pouco também? O Carlos Miguel, quando foi titular contra a Ponte Preta, se eu não me engano, ele falhou. Só que teve um comportamento totalmente diferente. Não gostou de ser criticado. Exatamente, Agiu de muito forma bem errada, lembrado. Agiu de forma errada. Não, e isso mostra também, às vezes, por exemplo, você coloca o reserva. E o reserva não corresponde, porque parece, com todo respeito ao Carlos Miguel, que a gente está deixando o Neuer ou o Donnarumma no banco. É um potente, Mas é um potencial. Tem uma Donnarumma também falha pra caramba. Aí você, só para finalizar, Bernard, e te passar a bola, se o Carlos Miguel entra como titular e falha, aí a gente vai ter também munição para falar. O problema era o Cássio? Mas aí que tá o lance. Ô, Biner, só para passar para você com uma pergunta aí em relação ao personagem, o Cássio. O que fazer com o tamanho que tem o Cássio? Eu ouvi de um corintiano hoje, aqui na redação. O Cássio, o tamanho que ele tem, é melhor ele se aposentar do que ficar na reserva. Aliás, hoje é aniversário do Baruel, né? Baruel que pra muita gente. Aniversário do Baruel? Parabéns, Baru. Saúde, paz. Aí falaram o seguinte, para ele ficar no banco com o tamanho que ele tem, idolatria, é melhor ele se aposentar, porque pra gente vai ser uma coisa muito ruim ele no banco e talvez pro Cássio vai perdendo um pouco daquela... Eu acho sua opinião... Você já é arrogante. Eu não vou determinar quando alguém... Eu não vou determinar quando alguém tem que parar de jogar futebol. Claro, a carreira dele. Total. Nossa, acho um nível de intromissão, assim, absurdo. Assim, essa questão nível de desrespeito. Como se estar no banco fosse também, né? Eu acho o seguinte, assim, primeiro, eu fui criticado após o linha de passe por alguns dos nossos colegas do site. Um deles pediu para ser citado, o Guilherme Sacco. Grande Guissaco. Pediu para ser citado porque fala que a gente está protegendo demais o Cássio. Mas o Guissaco é o maior corneteiro que existe também no mundo, E segundo ele, 50% dos gols que o Corinthians tomou na temporada não teriam acontecido se o Cássio não estivesse bem se o Cássio não estivesse bem, ou não sei se ele acredita no reserva do Cássio para jogar. Eu tenho assim, uma opinião um pouco diferente. Eu acho que o Corinthians vive um momento muito complicado. Eu não acho que tirar o Cássio vai melhorar as coisas. Eu acho que para o Corinthians recuperar, ter um personagem como o Cássio, eu vou muito na linha do que o Zé disse, né? Estoura tudo nele, nas entrevistas, ele que tem que explicar, esperam dele que resolva tudo. Tem uma coisa no futebol que é um clichê, que vale para outras áreas também, mas eu vou ficar só no futebol. As pessoas acham, algumas pessoas, óbvio, que aquele que não joga é a solução. Porque não está jogando. Quando joga, a gente vê que não é a solução às vezes. Eu acho que o Corinthians tem um substituto para o Cássio extremamente promissor, mas o Cássio, para mim, isso depende muito de critério, né? Uns vão dizer que foi o Rivelino que foi o melhor, mas eu acho difícil apontar o Riva. O Riva foi o melhor jogador da história do Corinthians. Tecnicamente, sim. Sim, disparado. Assim, fizeram com ele uma enorme injustiça. Para quem não sabe, foi quase expurgado do clube, foi para o Fluminense, onde ganhou um monte de títulos. Marcelinho e Sócrates, né? São os que... Magro pelo significado dele. O Neto, título brasileiro de 90. Você pode, assim... Cada um vai ter opinião sobre quem é o maior jogador do Corinthians. Eu acho que é o Cássio. E respeito quem pensa de outra forma, mas eu acho que o Cássio estará sempre na lista dos maiores jogadores. Quando você tem um cara desse tamanho, a conversa precisa mudar. E é um cara muito comprometido, é um cara que entende o que é o clube, um cara que vai sair porque está numa fase que não é a melhor da sua carreira. Quando o time está jogando muito mal. Tudo dá errado. Sabe, a impressão que eu tenho é que estão jogando nas costas dele uma responsabilidade que não é dele. E nenhum jogador carrega time sozinho nas costas. Isso não existe. Ainda mais no futebol de hoje, um time mal protegido, um time que cria pouquíssimas chances. Ele mesmo diz, né? Se não sai gol, daqui a pouco a culpa é minha também. E ele tem razão. Agora, eu só tenho uma coisa que eu concordo contigo, João. Aí uma questão que hoje é muito mais fácil de ser avaliada, apesar de nunca ser fácil, e isso não cabe ao técnico só.
Se o jogador está no nível de emocional, de saúde, eu tô falando, não estou falando de chegar perto de uma depressão, esse tipo de coisa, e não consegue jogar, a gente acabou de elogiar o Alisson. Né? E pelo que jogou no São Paulo, tem jogado. O Alisson teve uma depressão séria, cogitou, já deu entrevista nisso, cogitou coisas piores, foi ajudado pelo Zé Rafael do Palmeiras, esse tipo de coisa, pelo Mike, né? Tudo isso. Então, se essa é a situação do Cássio, tira do time. Em qualquer outra circunstância, eu não tiraria. Você não tiraria. Porque senão Não a espiral, tiraria. a espiral do ser humano vai cada Não vez mais tiraria. pra baixo. Então, Não tiraria. peraí, Acho você até uma não maldade tiraria. tirar o Cássio agora. Titular contra o Fluminense, Cássio. Sim. Ok. Eu acho que é uma questão de sentar e conversar com ele. Falar, Cássio, como é que você está se sentindo? Não é a partir da saída do Cássio que você vai resolver os problemas da equipe. Como é que você está se sentindo? Professor, eu estou cansado, tal, mas e aí, você joga, não joga? Não, eu vou pro jogo. Eu acho que é uma questão de sentar e conversar. Mas essa porque pergunta, Zé, do banco manchar a idolatria, você acha que mancha? Não, mancha idolatria do quê? Não, Ficar no banco? Ficar no isso eu banco acho não mancha, não mancha. Acho que não mancha Tem nem idolatria. O que mancharia idolatria são outros comportamentos aí. Pelé, Acho no que fim é da muito carreira, mais- ficou um jogo no banco, né? Acho que é muito mais Morumbi. coisas isoladas do que propriamente um banco. Isso aí faz parte de Banco não é qualquer humilhação, vida de jogador. banco faz parte do time. né? E é normal, daqui a pouco também ele vai saber que, poxa, agora é hora de ficar no banco. Não Tal, ficou no porque banco ele uma vai época no sentir. lugar do Walter? Walter. Mas é completamente diferente porque o Birner citou aqui, hoje ele tá virando bode expiatório de um clube que tá completamente É que fragilizado na dentro época- e fora de isso campo. na época- do Walter. eu discordo. Não, mas só pra a gente contextualizar direito também. Quando o Walter se torna titular, o Corinthians brigava pelo título brasileiro. Tá, Mas era- assim, não, mas o era Walter tá era uma voando, o outra Cássio fase. teve Era um lesão, outro voltou. momento. Tá. O Zé tem a explicação, mas o que aconteceu, Zé? Outro momento. Outro momento. Ele tava Mais o passando, extracampo. ele tá passando por um momento muito sério. A avó havia falecido. Né? Ele sentiu muito porque a avó que o criou e tal. Então ele caiu muito. E também, segundo algumas informações, existiam conversas ali de cobra, não cobra, tá acima do peso, não tá acima do peso, ninguém falou nada e vai pro banco. É aquelas coisas que acontecem dentro de vestiário que só os jogadores sabem, jogadores e treinadores. Mas o que pesou muito naquela época do Walter foi a questão da avó que tinha sido... Diga, Só uma Bubu. observação que eu vou fazer, que eu não vi ninguém falar sobre isso. E eu falei aqui, primeiro, acima de tudo, em primeiro lugar, sempre saúde. Isso serve para todo mundo. Sim, você né? falou. E depressão não é fraqueza. Então, se ele tiver Saúde. algum Qualquer problema de pessoa saúde pode mental ter. nesse momento, ele tem que ser preservado, tem que ser Não tô falando que ele tem, estou falando que se for... Mas é o seguinte, eu também percebi na fala dele um pouco de vitimismo exacerbado. Eu Que é o não concordo. seguinte, não é tudo... Vitimismo? Porque é o seguinte... Por que você tá falando Não é- assim? não é assim, porque O que te assim- levou a essa conclusão? Ele não é o único criticado do Corinthians. Eu sou o culpado de tudo. A gente critica todo mundo, mexe Paulo, no presidente, no Augusto Melo, no diretor de futebol, no Rubão. Tem muito corintiano detonando o Antônio Oliveira, o treinador. Mas eles jogam, Bubu. Não, tô falando. O Fagner a gente critica toda hora. Mas o Wagner passa do ponto. Mas então, o Fagner vem a público. O Fagner bate no peito como o eu só Cássio tô e fala, falando não, assim, eu assumo as minhas o discurso que responsabilidades. o É o Cássio- único que fala. É o único que fala, tá o bom, único que mas assim, assume. ele não é Zé. culpado de tudo. Isso não é vitimismo, pra mim é não. uma hombridade. Quem que fala mal do Cássio, eu não sei, de falhas pontuais dele que falhou em gol? Alguém fala, não, ele é grupo, ele tá não sei o quê, Até ele porque saiu não na tem- balada, por que ele falar é isso? violento. Não, ninguém... A única crítica que é feita ao Cássio por algumas pessoas, e cada Futebol. vez, é de futebol. Ele, como goleiro, nesse gol falhou, aqui ele falhou na Mas saída ele de tem bola. assumido tal. as falhas. Então, mas assim, Contra o Juventude ele o assumiu. Corinthians a gente tem Contra o falado que ele Argentino tá ele também- cheio de culpados, cheio de problemas, da presidência até o treinador, Mas você não acha que até carregam o mais? Yuri Alberto que não faz. O Yuri Alberto, Focam no Cássio. o Yuri Alberto foi segundo. chamado de burro outro dia pelo Mano. Então, assim... E como tá o psicológico do Yuri Alberto? Então, depois tá desse mal, mas episódio? eu tô dizendo, explicando. O Gil saiu. Cada chance de gol parece que é a O Gil, salvação da vida. o cara. Gil É foi muita pressão, ofendido cara. por torcedor do Corinthians. Hoje ele tá feliz no Santos, ele tava pressionado. Ele falou, tô feliz no Santos. Então, assim, vários personagens do Corinthians estão sendo questionados, criticados pela má fase. Eu tô falando de dentro e fora de campo, de jogador. Mas se você- Fala, Zé, Então, o que foi? não é uma coisa. Parece que a fala do Cássio dá a impressão que todo o mal do Corinthians está em cima dele. Todas as críticas Mas são acorda dele, pra ele e ele puxar tá mais, sendo Bubu. criticado por tudo. E não é. Mas eu acho que exatamente o- por ser um símbolo do Corinthians vitorioso, na hora da questão emocional do torcedor, e eu acho Você ela totalmente assume- natural, você jogam assume- em cima dele como e- se ele e é pudesse uma fazer o time coisa- ser vitorioso. e é Você acha uma- que ele dá o passo e assim, à frente? falando- Não, ele vai fazer. Falando por experiência de vestiário, é natural o cara mais velho assumir a responsabilidade de tudo. É a mesma coisa você com os seus, vamos dizer assim, com os seus filhos, dentro de casa. Acontece alguma coisa com os teus filhos, você vai se sentir culpado, você vai sentir essa pressão. Você quer resolver os problemas dele. É o que o Cássio passa. É o Cássio, mas como qualquer outro jogador que estiver num vestiário que é do
tamanho do Cássio, passa a sentir dessa forma. Então, quando ele fala, estoura tudo em mim, por quê? Porque naturalmente na cabeça dele, ele assume essa responsabilidade pelo Yuri, ele assume a responsabilidade pelo Ranieri, ele assume a responsabilidade de todo mundo. Então, isso é natural. A torcida organizada foi cobrar para variar, né? Isso, hoje foram falar cobrar com o Cássio? Não, foram com a direção, foram com o presidente. Mas o Bobô não é isso, Bobô, mas não é isso. Não é isso, porque o presidente não joga, o Rubão não joga. Fabinho não o joga. Fabinho não joga. Eu estou dizendo para você que é responsabilidade de vestiário. Então se sentindo pressionados. Lógico. Alguma vez a coisa torcida do Corinthians no estádio vaiou o Cássio, ou ofendeu o Cássio, criticou o Cássio. O Corinthians alguma vez fez isso? Mas ela não faz isso no estádio quase nunca com nenhum jogador, não sei como O Corinthians normalmente não tem uma coisa que eu acho assim, que você falou, e eu, de certa forma, um pouco eu concordo em relação às cobranças, eu acho assim, que os jogadores querem muito o bônus e não querem o ônus. Eita. Que eu acho que existe essa cobrança e tem que existir. Só que é o seguinte, a cobrança hoje ela é muito mais direta. Então o cara abre o Instagram, vai ter lá um monte de xingamento. Abre o Twitter, vai ter lá um monte de xingamento, um monte de coisa. Eu acho que aí é uma coisa natural. E os jogadores não estão sabendo lidar com isso, porque eles só querem o bônus das coisas. Só que eles não se preparam para isso. Então eles acabam sentindo esse tipo de situação. No caso especificamente do Cássio, quando você fala, é vitimismo, eu não vejo como vitimismo. Ele não está reclamando da cobrança, está reclamando da cobrança ser muito pesada assim. É só nisso, eu não vejo vitimismo, como eu falei. É que eu acho que não é só nele a cobrança. Mas é como eu te falei, pelo tamanho dele dentro do clube, pelo tamanho dele dentro do vestiário, naturalmente você assume isso. Por quê? Porque é um líder do time. Então ele vai sentir, ele vai cobrar, ele vai se colocar à frente de tudo isso. E aí acaba realmente estourando. Seja bem-vindo ao canal Corinthians Atualizado. Se você não quer perder nenhuma notícia do Timão, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. A situação do treinador Antônio Oliveira está bem complicada. Ele não está conseguindo fazer o Corinthians jogar bem, e isso tem gerado muitas críticas dos torcedores. Internamente, sua avaliação também não é mais tão positiva como antes. Segundo o Bolave Brasil, a diretoria do Corinthians está pensando em outro treinador para o restante da temporada. O jogo contra o Fluminense, no domingo, 28, vai ser crucial para decidir o que vai acontecer. O possível substituto é Pedro Martins, que é compatriota do atual técnico. Ele até conversou com o São Paulo antes de o Corinthians contratar Luiz Zubeldia. Mas surgiu uma notícia nova sobre isso. O treinador atual tem contrato com o Al Gharafa, do Catar, até o dia 30 de junho. Segundo o jornalista Wilson Pimentel, a diretoria não está só interessada em Martins, mas já entrou em contato com ele para discutir valores. Parece que o salário dele é compatível com o que o Corinthians quer pagar. O presidente do clube vai ter uma conversa em breve com Pedro Martins, provavelmente por videoconferência. Apesar de ter contrato até junho, existe a possibilidade de ele sair um mês antes. Martins quer ter autonomia para fazer mudanças no time, que vem de 3 derrotas seguidas. Ele também está ciente da situação financeira do clube e pensa em reforçar o elenco. Além disso, ele quer proteger os jogadores de problemas externos. Houve também repercussão sobre jogadores do Corinthians, como Cássio, que pode ficar no banco contra o Fluminense para protegê-lo após suas declarações. É isso, fiel. Até o próximo vídeo, com mais notícias do Corinthians.